Use ele, Senhor, como ministro, como Pai, aquele que o Senhor já colocou a palavra no coração dele, que venha, Pai, sobre as nossas vidas. Que neste momento, Senhor, eu quero me desligar deste mundo de matéria e quero, Senhor, me entonizar, Senhor Jesus, Pai, no teu reino. Pai, porque este verdadeiramente é o nosso propósito, estarmos aqui. Viemos à tua casa para adorar, bendizer e glorificar o teu santo nome. É o que eu te peço, eu te agradeço em nome de Jesus. Vamos receber o servo do Senhor com uma força de palmas. Pai do Senhor, meu povo. Graças a Deus. Quem trouxe sua Bíblia aí? Abra. Se está com o celular, você liga a sua Bíblia aí. Em Filipenses capítulo 3. Se as palavras do pastor Silvio forem poucas ou as minhas também não funcionarem, vamos ver o que o apóstolo Paulo tem a dizer. Vamos ver o que Paulo escreve à igreja de Filipos. Vamos ver qual é o problema dos irmãos aqui, qual é o nosso problema e o que Deus tem para nos ajudar nessa manhã. Filipenses capítulo 3. Abram comigo aí. Diz assim: finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Eu escrevo de novo as mesmas palavras. Meu Deus. Não é cansativo para mim fazer isso, mas é uma segurança para vocês. Cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão, pois nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos em espírito e pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos somente em Cristo Jesus, e não temos a confiança alguma na nossa carne, embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança. Se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu tenho muito mais. Circuncidado ao 8º dia, pertencente ao povo de Israel, da tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, eu passei a considerar como perda, por causa de Cristo. Mais do que isso, eu considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. E eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele. Não tenho a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Eu quero conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Amém? Meu Deus! Vamos sentar. Assim como o pastor Silvio e eu, vocês que já me ouviram pregar algumas vezes, já conversaram comigo, sabem que nós repetimos muitas vezes a mesma coisa. E isso na verdade não é cansativo para nós, porque nós queremos que a igreja alcance a maturidade e o pleno conhecimento de Deus. Na verdade, essa é a nossa missão, e esse é o caminho que nós como igreja precisamos percorrer: alcançar a maturidade e o pleno conhecimento de Jesus. Afinal, é Paulo que escreve isso em Efésios 4, quando ele apresenta os ministérios, e ele fala que o objetivo, o trabalho, a missão dessas pessoas é fazer com que o povo alcance o pleno conhecimento de Jesus. E o que é alcançar o pleno conhecimento de Jesus? Primeiramente, e o mais importante é estar satisfeito naquilo que Ele já fez por nós. Eu queria falar com vocês hoje sobre essa palavra, satisfação, sobre nós se contentarmos com aquilo que Jesus já fez por nós, que na verdade é o mais importante. E quando nós olhamos para a nossa vida, nós acabamos substituindo isso e trazendo as nossas necessidades, os nossos problemas à frente daquilo que Jesus já fez por nós. E Paulo ele escreve e fala: alegrem-se. Eu falo de novo, eu repito as mesmas palavras, porque vocês precisam se alegrar. Mas vocês não precisam se alegrar na carne porque conquistaram alguma coisa ou fizeram alguma coisa. E Paulo dá exemplos. E se tem alguém aqui que é melhor do que Paulo, pode levantar a mão, porque a vida dele inteira foi estudar. Ele era fariseu. O que era esse cara? Ele era um mestre da lei. Ele dominava a lei e os profetas, a Torá e o Tanar como ninguém. Ele aprendeu com um mestre chamado Gamaliel, e ele era bom no que ele fazia. Ele era tão bom no que ele fazia que ele se achava superior aos outros. E
quando surgiu pessoas que falavam de um Cristo que ele não acreditava, ele foi perseguidor dessas pessoas. Então Paulo era um homem que tinha cacique, ele tinha autoridade para chegar e falar: eu sou bom, eu estudei, eu tenho mais capacidade do que vocês. E quando Paulo tem um encontro com Cristo, tudo isso se torna nada. Tudo isso que ele tem, tudo isso que ele percorreu, tudo isso que ele estudou, diante do conhecimento de Cristo, se torna nada. E o que é esse conhecimento de Cristo que para Paulo era tão importante que para nós parece que não é? Porque mais uma vez eu falo, isso não é cansativo para mim. Se você, irmãos, você só consegue adorar um Deus que você conhece. Não é possível adorar a um Deus desconhecido. E se a sua adoração é rasa, é frouxa, é sem pegada, é porque você não conhece quem você adora. Se a sua adoração é vazia, é porque talvez você não entenda de verdade quem é esse Jesus que você adora. Talvez você não entendeu o que é chamar alguém de Cristo. E isso fica mais forte, irmãos, quando nós olhamos para a Bíblia, quando nós olhamos para o Novo Testamento, quando nós olhamos para a vida dos apóstolos, e nós vemos que Pedro, ele só foi o Pedro no dia que ele falou: tu és o Cristo, Aleluia! Filho do Deus vivo. E o próprio Jesus fala: não foi a carne que te revelou isso, mas o próprio Espírito de Deus te revelou isso. Ou seja, essa revelação é a revelação mais profunda que nós temos que ter, a revelação mais profunda que nós temos que buscar. E se essa revelação ainda para você é coisa pouca, hoje é dia de nós se arrependermos e buscarmos essa revelação. Hoje é dia de nós buscarmos e não esperarmos que uma mensagem vai vir direto ao nosso coração e falar: você faz isso, isso. E, irmãos, o mais importante vem antes. E o mais importante, Apocalipse diz, que o espírito de profecia é o testemunho de Jesus. Irmãos, onde Jesus é declarado, onde Jesus é apresentado, onde as pessoas compreendem que Ele é o Cristo, não existe ambiente mais profético do que esse. Mas nós queremos ver outras coisas. Nós queremos ver os milagres, nós queremos ver as maravilhas, nós queremos ver as profecias que batem direto com a nossa vida. Nós queremos ver isso, nós queremos ver. Mas Jesus, quando Ele nos dá uma missão, Ele fala que nós vamos pregar o Evangelho. Ele fala: vocês vão pregar o Evangelho a todas as nações. Os sinais seguirão os que creem. Irmãos, mas os sinais, eles vêm depois da mensagem. Os sinais confirmam a mensagem. Se você não entendeu a mensagem, não é hora de você ver o sinal. Se você não entendeu a mensagem do Evangelho, não faz sentido você ver o sinal. Porque esse sinal você vai atribuir a qualquer coisa. Você vai atribuir esse sinal a um profeta, você vai atribuir esse sinal a um homem de Deus, você vai atribuir esse sinal a qualquer outra coisa que não seja o Cristo revelado em nossas vidas. E isso era muito importante para Paulo, tanto que ele escreve isso o tempo todo. E Paulo, ele escreve isso falando: cuidado com os cães, versículo 2. Cuidado com os que praticam o mal. Cuidado com a falsa circuncisão. Pois nós que adoramos pelo Espírito de Deus e nos gloriamos em Cristo, nós temos a confiança, não temos confiança alguma na carne, embora eu tivesse razões para isso. E aí ele começa a descrever que ele tinha coisas para chegar naquelas pessoas e falar: ó, eu faço isso mais que você, eu estudei tantos anos, eu falo. Paulo falava muitas línguas, eu não sei quantas, mas ele falava mais do que 2 ou 3. E nós falamos só uma. Alguém fala mais de uma língua aqui? A Bia fala japonês, eu sei. A Bia fala japonês, português, inglês, ela já deve dar uma arranhadinha aí. Tá quase em Paulo, Bia. Mas quando a Bia olha para as línguas que ela fala, os idiomas que ela fala: isso para mim não é nada, mediante ao conhecimento de Deus. Irmãos, o conhecimento de Deus é aquilo que nós precisamos buscar. O conhecimento de Cristo e a salvação que vem a partir do conhecimento de Cristo é o que nós precisamos buscar. Essa mentalidade precisa entrar dentro de nós. Caso contrário, irmãos, todas as vezes nós vamos precisar ouvir mensagens como essa de: meus irmãos, se ajeitem, se alegrem, adorem ao Cristo, olhem, conheçam a Ele, porque isso é ter a vida eterna. Então a nossa missão, não somente Paulo, mas Jesus, as palavras de Jesus, que tem a Bíblia em vermelho, João 17, conhecer a Deus é ter a vida eterna. O tempo todo, irmãos, o tempo todo a mensagem é: conheça a Cristo, conheça o poder da sua ressurreição. Porque Paulo também escreve que se Jesus não ressuscitou, não vale de nada a nossa fé.
A nossa fé é baseada em um evento histórico, podendo ser comprovado, e você pode estudar isso na sua casa. Mas o desejo precisa arder no nosso coração. O desejo de conhecer o Cristo que morreu e ressuscitou ao terceiro dia, e entender quem é Ele, e entender que esse conhecimento vai fazer nos alegrar, vai fazer a gente adorar a Ele, vai fazer o nosso louvor ser para Ele. Ou melhor, vai fazer o nosso louvor ser um louvor. Porque o louvor, irmãos, é exatamente elogiar a Deus. É exatamente você elogiar a Deus. Tu és bom, tu és poderoso, tu és santo. Isso é o que significa a palavra louvor. Quando nós pegamos essa palavra louvor e nós colocamos, como o pastor falou aqui, nós viemos o culto para entregar e não para receber. E quando nós pegamos a palavra louvor e nós transformamos uma música e fala, você vai vencer, você vai conquistar, isso não é um louvor. Isso pode ser alguma outra coisa que vai funcionar de alguma forma na sua vida, mas não é um louvor. Deus não está sendo elogiado, Deus não está sendo louvado, você não está entregando um louvor. Você está cantando alguma coisa, esperando que Deus faça alguma coisa por você. Essa é a mentalidade de muitos. E muitas músicas a gente gosta porque falam ao nosso interior, daquele momento que a gente está angustiado e sofrendo, e tem espaço para isso. Mas isso não é exatamente o louvor. O louvor é você entregar a Deus, é você elogiar a Deus. É o momento de você entregar. E como o pastor falou aqui, você não tem resposta de gratidão. Se você não, o louvor é exatamente isso. A resposta de gratidão a um Deus que nós acreditamos e cremos e confiamos. E essa é a mensagem mais poderosa que nós podemos ter. Não há nada mais poderoso do que conhecer a Cristo. E essa é a nossa missão. E se você ainda não está engajado nessa missão, o dia de hoje é o dia de você começar a lutar com isso. Lutar para conhecer a Deus. Lutar para adorar a Deus. Lutar para louvar a Deus apenas por aquilo que Ele já fez. E é o suficiente. Tem um louvor que a gente cantou esse dia aqui que fala, Cristo é tudo o que Deus pode nos dar. Existe algo maior do que Ele nos dar a Cristo? Será que Ele poderia nos dar mais alguma coisa? Ou será que tem alguma coisa que é maior do que isso? Cristo é tudo que Deus pode nos dar. E aí Ele fala que nós, diante da palavra de Deus, diante das mensagens que nós lemos, desde o Antigo Testamento, os homens e mulheres de Deus, eles perseguiram a glória de Deus. Eles perseguiam a glória e acharam essa glória no Filho. E quando você acha a glória no Filho, você repousa de satisfação, porque você se contenta com o sacrifício que Ele já fez por nós. E isso, irmãos, mais uma vez, é o mais importante. Aleluia. Nós se preocupamos muito. Fulano de tal está na igreja há tanto tempo, e Deus já fez isso, Deus já fez aquilo, Deus entregou aquilo outro. E eu? Quanto tempo eu estou? Mas qual que é o mais importante para quem chegou agora e quem chegou depois? Não é o prêmio da salvação? E aí eu falo mais o quê? Tem algo mais importante que isso? Isso nos faz lembrar de uma parábola de Jesus. Abram comigo aí. Mateus capítulo 20. A parábola dos trabalhadores da última hora. Mateus capítulo 20. Aleluia, glorificado é o teu nome. Mateus capítulo 20. Obrigado, Jesus, obrigado. Mateus capítulo 20, verso 1. Pois o reino dos céus é como um proprietário que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para a sua vinha. Ele combinou de pagar-lhes 1 denário pelo dia e mandou os meses para a sua vinha. Por volta das 9 horas da manhã, ele saiu e viu outros que estavam desocupados na praça. E lhes disse: vão também trabalhar na vinha, e eu pagarei o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez por volta do meio-dia e das 3 horas da tarde, fez a mesma coisa. E saindo por volta das 5 horas da tarde, encontrou ainda outros que estavam desocupados e lhes perguntou: por que vocês estiveram aqui desocupados o dia todo? Porque ninguém nos contratou, responderam eles. E ele lhes disse: vão vocês também trabalhar na vinha. E ao cair da tarde, o dono da vinha disse a seu administrador: chame os trabalhadores e eu vou pagar o salário. E começando com os últimos e terminando nos primeiros, vieram os trabalhadores contratados por volta das 5 horas da tarde. E cada um recebeu 1 denário.
E quando vieram os que tinham sido contratados primeiro, esperavam receber mais. Mas cada um deles também recebeu um denário. E quando receberam, começaram a se queixar do proprietário da vinha, dizendo: estes homens contratados por último trabalharam apenas 1 hora, e o Senhor os igualou a nós, que suportamos o peso e o calor do dia inteiro. Mas ele respondeu: amigo, eu não estou sendo injusto com você. Você concordou em trabalhar por apenas 1 denário. Receba o que é seu e vá. Eu quero dar ao que foi contratado por último o mesmo que dei a você. Eu não tenho o direito de fazer o que é bom com o meu dinheiro? Ou você está com inveja porque eu sou generoso? Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Jesus ele escreve uma parábola aqui, simbolizando o que é o poder da salvação que foi entregue aos homens. Nós sabemos que o povo de Israel não foi apenas escolhido, mas foi criado por Deus, formado por Deus ali através de Abraão. Deus ele forma uma nação e ele fala: vocês são meu povo e eu serei o seu Deus. E ali o povo de Israel é chamado o povo de Deus. Quando nós chegamos, irmãos, ao Novo Testamento, na Nova Aliança, isso muda. Porque Hebreus fala que Jesus, quando morre na cruz, ele torna obsoleto, que não serve para nada, nenhum sacrifício. E a partir desse momento, se você quer ser povo de Deus, você precisa fazer parte do cristianismo, você precisa crer em Cristo. E Paulo fala, o mesmo apóstolo Paulo, ele fala que o povo de Israel foi arrancado, foi tirado da árvore, mas eles podem ser enxertados de novo. É fácil? É só você crer em Cristo. Mas o sentimento do povo no início, entre as alianças, era exatamente, o sentimento de Pedro era exatamente esse: que o Deus, o Messias, era apenas do povo de Israel. E como é que pode esses que estão chegando agora ter a mesma recompensa de ser povo de Deus que a gente que já está aqui há 3, 4 mil anos? Como é que pode? Mas o prêmio da salvação continua sendo o mesmo. Desde aquele do Antigo Testamento, Abraão, que Jesus fala que ele viu o dia do Senhor e ele se alegrou, até Isaías, que Jesus fala também que estava lá em Isaías 9 era ele. Essas pessoas que viram o dia do Senhor e creram que o Messias viria, e nós que chegamos agora e cremos no sacrifício que já passou, o prêmio é o mesmo. Aleluia. A salvação é a mesma, o pagamento é o mesmo, é um denário para todo mundo. E aí nós começamos a reclamar e falamos: não, você chegou agora, nós temos que receber mais porque a gente já está aqui há muito tempo. E aí nós começamos a se questionar, e aí nós começamos a vir para a igreja e a montar cultos querendo mais. Nós começamos a fazer coisas querendo mais, como se 1 denário, como se a salvação não fosse suficiente, como se a salvação não fosse o mais importante. Irmãos, não há nada maior do que isso, irmãos. Nós temos que estar satisfeitos com isso que Ele já fez. Ele pode fazer mais? Ele pode, mas é pela misericórdia e amor dele. Nós já estamos satisfeitos com a salvação. Não existe lugar melhor que nós possamos estar. Vamos receber galardão no céu? Vamos, mas isso também é pela misericórdia dele, porque a salvação não é suficiente, nós estaremos lá. E se nós estaremos lá na eternidade, o galardão é apenas um detalhe. A recompensa, a pedra na coroa, seja lá como você gosta de chamar, é apenas um detalhe pequeno comparado à soberana vocação de conhecer a Cristo na sua vida. Apenas um detalhe, mas é apenas um pouquinho. Estava no estudo bíblico que eu falava, irmãos, quando você estuda teologia, você não estuda Deus. Ninguém estuda Deus. Porque se você conseguir estudar o Deus completo, esse não é o Deus verdadeiro. Porque o Deus verdadeiro, ele é insondável. E se você consegue sondar Deus, conhecer todos os detalhes de Deus, esse não é o Deus verdadeiro. Então quando nós estudamos teologia, nós estudamos a revelação. E a revelação é o que nós temos na página da Bíblia. É isso que nós temos. Nós não temos mais nada, nós só temos a revelação. E isso também é o suficiente. Nós temos o que é necessário para conhecer a Cristo. E todos os detalhes. Com quantos anos a gente vai ter no céu? A gente vai ser velho ou vai ser novo? Que ritmo a gente vai cantar no céu? Qual é a letra? Não sei. Não tem como saber. E geralmente quem sabe, não sabe. Não sei. São coisas que Deus ele não revelou para nós. Mas o que Ele revelou é: nós conheceremos a Cristo. Nós queremos o sacrifício dele. E um dia nós veremos Ele como Ele realmente é.
nós precisamos anseiar por esse dia. Anseiar, ter desejo de ver esse Deus, de conhecer esse Deus, de conhecer o poder da ressurreição. E Paulo descreve isso como uma coisa mais importante do planeta Terra, a ponto de tudo que ele tem, ele considerar como esterco, como nada, perto do conhecimento de Cristo Jesus, o poder da sua ressurreição e mais, a participação em seus sofrimentos. Existe uma doutrina hoje aí, uma teologia que fala que crente não pode sofrer, que fala que o sinônimo de uma pessoa abençoada é que ela tem dinheiro, é que ela é rica, é a prosperidade. Da onde eles tiraram isso? Da onde eles tiraram que o crente não pode sofrer? Da onde eles tiraram que o crente não pode passar necessidade? Da onde? Porque da Bíblia não foi. Porque a história bíblica, a história da igreja é a história de sofrimento. Mas aquelas pessoas que escolheram sofrer ao invés de trocar o conhecimento de Deus. Parece que essas pessoas estão vendo alguma coisa que a gente não vê, irmãos. Parece que esse povo enxergou alguma coisa no conhecimento de Cristo que nós não estamos enxergando. Parece que o cristianismo que essas pessoas viviam não é o mesmo que nós olhamos, não é o mesmo que nós vivemos, porque nós não podemos sofrer, nós não podemos passar necessidades, porque Deus, como Deus faria uma coisa dessa com os seus filhos? Como Deus faria os seus filhos sofressem? Mas o mais importante, o próprio Filho unigênito Jesus Cristo morreu na cruz, sofreu. Eu acredito que mais do que todo mundo que está aqui, eu acho que ninguém aqui foi crucificado. E nesse momento, ele sofreu, entregou tudo, para que você tenha o conhecimento disso, e para que você participe do sofrimento de Cristo, e creia no poder da ressurreição. Então, quando nós cantamos e falamos que Cristo está vivo, irmãos, não é apenas uma frase, não é apenas uma canção, uma música, é simplesmente a voz do Evangelho, o resumo do Evangelho. É simplesmente a palavra mais importante, ele ressuscitou. Essa Bíblia minha mostra aqui o mundo inteiro, várias coisas acontecendo, no meio a cruz e a mensagem, Cristo vive. Tem algo mais importante do que Cristo está vivo? Não tem mais nada. Irmãos, nós precisamos estar satisfeitos com Cristo. Eu quero que você coloque de pé, eu quero orar com vocês. Eu quero orar para que nessa manhã nós estejamos satisfeitos em Cristo. Nós vamos aqui participar da ceia. Nós vamos lembrar da morte de Jesus. Nós vamos olhar para o sacrifício de Jesus. E esse sacrifício precisa ser real. Irmãos, não é hora de se preocuparmos com nós mesmos, com o que vamos pensar, mas é hora de nós mergulharmos na fé, dar um passo em direção a Deus, crendo que Ele é poderoso, não apenas nos apegar àquilo que nós temos, ou podemos conquistar, como foi o jovem rico, que perguntou para Jesus como ele faria para herdar a vida eterna. Quando Jesus responde, toca na ferida dele, que ele teria que dar tudo, ele se entristece e vai embora. Mas nós precisamos olhar para Deus, não com aquilo que Ele já deu, não com os nossos benefícios, não com os nossos bens, mas com a gratidão e a semente de gratidão no nosso coração por aquilo que Ele já fez por nós. Aleluia! Quando você lê a Bíblia na próxima vez, você vê as pessoas falando, esse verdadeiramente era o Cristo. Quando você vê pessoas incrédulas na Bíblia, que no momento da morte de Jesus, o véu se rasgou, começou ali o céu, mudou tudo, barulho, e eles olharam e falaram, verdadeiramente, esse é o Filho de Deus. Irmãos, essas frases não são apenas da boca para fora. Isso é a maior revelação que o crente pode ter. A revelação de que Ele é o Messias, Ele é o Cristo, o Deus Todo-Poderoso. Feche seus olhos. Espírito Santo de Deus, nós queremos orar a Ti, Senhor. Nós queremos orar a Ti, Senhor Jesus, para que o Senhor abra os nossos olhos, Senhor. Abra os nossos olhos, Senhor Jesus, a revelação de quem Tu és. Porque nós só conseguiremos enxergar quem Tu és quando o véu cair dos nossos olhos, e nós enxergarmos que Tu és o Cristo, o Filho de Deus, aquele que morreu por nós, o ungido de Deus, aquele que viria, aquele o Todo-Poderoso, aquele que os nossos irmãos, em tempos e épocas diferentes, deixaram a sua vida, entregaram tudo
a partir do momento que tiveram a revelação de que Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Senhor, que essa revelação esteja sobre a Sua igreja nessa manhã. Que com as Suas palavras você ore nessa manhã, pedindo a Ele para que Ele abra os seus olhos para a revelação. E que não existe nada mais importante do que isso. Não existe nada mais importante do que conhecer a Deus. Não existe nada mais importante que o poder da ressurreição em Cristo. E tudo, desde geração em geração, só aconteceu a partir do momento que as pessoas entenderam o que é o Cristo e o que Ele fez por nós. Ah, Senhor Jesus. Perguntaram para John Wesley se ele sabia quem era Jesus. E ele respondeu: eu sei, é o Salvador do mundo. Mas se ele perguntou: você sabe que Ele salvou você? E John Wesley responde: não, eu não tenho essa revelação. Eu não entendo isso. Eu não entendia que Ele tinha salvado a mim pessoalmente. Eu falava que Ele era o Salvador. Eu falava que Ele era o mais importante da terra. Mas eu não entendia que essa salvação alcançou a mim pessoalmente. Senhor, que essa revelação que alcançou o coração de John Wesley e fez ele fazer o que ele fez, e fez ele pregar o que ele pregou, alcance os nossos corações nessa manhã. Senhor Jesus, que a revelação que alcançou, Senhor Jesus, Pai, os reformadores, os grandes avivamentos da história, a revelação que Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo, alcance os nossos corações nessa manhã, Deus. Oh, Senhor Jesus, Pai, que o Senhor levante nessa geração homens como John Wesley, William Seymour, Billy Graham, oh, Senhor Jesus, Davi Miranda, Hilário Ferreira, Senhor Jesus, homens que dedicaram a sua vida, o amor ao Evangelho, pessoas que entregaram tudo, porque acreditavam que Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Senhor Jesus, uma igreja que tem essa revelação é uma igreja que Te adora, uma igreja que Te adora em espírito e em verdade. E não há nada maior do que nós queremos buscar, Senhor Jesus. Nós queremos a Ti e o poder da Sua ressurreição, Senhor Jesus. Espírito Santo de Deus, nós vamos participar da ceia, Senhor Jesus. Nós vamos participar, Senhor Jesus, e nada faz sentido, Senhor, se nós não entendermos o poder da Sua morte, se nós não entendermos o poder da Sua ressurreição, o poder que traz a vida. Se nós não entendermos, não faz sentido. Senhor Jesus, quando o Senhor olha para nós, quando o Senhor olha para mim e fala: lembrem disso todas as vezes, em memória de mim. Senhor, não faz sentido se isso for apenas cerimônias. Senhor, não faz sentido se isso for apenas rituais, cultos após de cultos organizados por nós mesmos. Senhor Jesus, não faz sentido. Oh,